Oi pessoal, tudo bem? Eu não terminei os meus argumentos para tentar pensar uma titulação de um ácido poliprótico por uma base que tem só uma hidroxila. Então, eu acho que eu vou tentar melhorar para você entender por que eu divido por 3 ou por 2 o número o volume gasto de base. Então vamos pegar um segundo exemplo aqui e vamos pegar o ácido sulfúrico para você entender melhor. Olha lá. Então eu tenho aqui no meu Erlenmeyer H2SO4. E eu tenho aqui na minha buretinha NaOH. Perceba que eu tenho uma hidroxila e eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então, quando eu olho para a reação H2SO4 mais NaOH, o que acontece? Quando eu penso essa reação numa etapa única, né? Quando eu simplifico essa reação, né? Eu percebo que tem uma hidroxila e 2 hidrogênios, então tem que botar 2 para 1 aqui na proporção. Então vai ficar Na2SO4 mais 2 águas. Eu já 2 águas, né? 2HOH, né? Porque eu preciso de 2 hidroxilas para neutralizar 2H+. Certo? Muito bem. O problema dessa reação de base com ácido poliprótico é que aquela minha relação inicial, MVE, molaridade do ácido vezes volume do ácido, lá da primeira aula de volumetria de neutralização, é igual a molaridade da base vezes volume da base. Lembrando que molaridade vezes volume é igual ao número de mols. Essa relação fura. Ela deixa de ter uma igualdade, porque 1 não é mais igual a 2. Porque eu tenho um ácido poliprótico, eu tenho 2 hidrogênios aqui na molécula para ser neutralizado, né? Então essa igualdade deixa de existir e eu passo a ter uma desigualdade. Então esta fórmula fura. Fura quando eu penso a equação global, né? Agora, quando eu penso essa equação em etapas, porque o processo de neutralização ocorre em etapas, quando a gente faz aqueles cálculos todos do ácido sulfúrico, você percebe que a sigmoide dele dá 2 pontos de viragem, né? Ok? E aí nós não vamos fazer esse cálculo, porque por uma questão de tempo, a gente está no ensino remoto, beleza? Mas você já tem condições de fazer, tá? É um pouquinho mais complicadinho, mas tem condições de fazer em vários pontos. Eu já dei a referência em aula anterior. Então, qual que é a grande sacada? Quando eu tenho ácidos polipróticos, pensa a reação ocorrendo em 2 etapas e não em uma, porque quando eu penso em 2 etapas, a relação MV continua igual a MV. Eu volto a ter igualdade. Olha lá. Então, vamos pensar essa reação em 2 etapas tal como ela realmente ocorre. Então, o H2SO4, que está lá no Erlenmeyer, né? Ele vai reagir com o NaOH assim, Primeiramente, vai ocorrer uma primeira reação da hidroxila com o primeiro hidrogênio ionizável do ácido sulfúrico. Então, vai arrancar um primeiro hidrogênio, né? Formando HOH, uma primeira molécula de água, né? Então, arrancando esse hidrogênio aqui, eu vou ter a formação do íon hidrogênio sulfato, certo? E o Na vai reagir, né? Na verdade, fica todo mundo em solução. O Na vai ficar mais e o hidrogênio sulfato vai ficar menos em solução. Mas vamos colocar ele aqui, Então, eu vou ter a formação do hidrogênio sulfato de sódio. E aí, esse sal tem mais um hidrogênio para arrancar,
para ser arrancado. Então ele vai reagir numa segunda etapa. Ó. Então essa primeira etapa de reação, ó, foi esse primeiro salto aqui, ó, esse primeiro arrancar de H+, certo? Olha lá. E aí é curioso, legal, ó, porque um mol reage com um mol. Portanto, o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base. Então eu tenho a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual à molaridade da base vezes o volume da base. Então eu não posso pensar a reação sem pensar nas suas etapas. Se eu penso a reação pulando as etapas, na equação global, vamos dizer assim, eu me lasco, porque eu perco essa igualdade e essa fórmula passa a ser invalidada, né? Agora, quando eu penso ela em etapas, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido passa a ser igual, continua sendo igual à molaridade da base vezes o volume da base, certo? Então, MV é igual a MV, certo? E é por isso que a gente usa sempre o primeiro volume, né? Agora, se o problema te dá o volume total para neutralizar todos os hidrogênios, aí você pega esse volume total e divide por 3 ou por 2, depende do número de hidrogênios que tem na molécula. Ou por 4, se é um ácido que tem 4 hidrogênios, tá? Que é mais difícil de encontrar, mas pode ter. Beleza? Tá claro aqui por que a gente usa sempre o volume, por que eu divido o volume por 3, né? Nessa reação da base, quando eu levo em conta a equação global, eu coloco 2 vezes o volume de soda para neutralizar completamente os hidrogênios. Eu não quero a concentração de hidrogênio, eu quero a concentração da molécula. Eu quero a concentração de H2SO4, eu quero essa concentração e não essa, né? Então, se eu uso a equação global, eu me lasco todinho, eu perco essa igualdade, né? Por isso que eu uso a equação pensando na primeira etapa de neutralização. A hidroxila neutralizando o primeiro hidrogênio ionizável. Aí sim, o número de mols aqui é igual ao número de mols aqui. Aí eu tenho MV é igual a MV. Certo? Tá claro isso, gente? Então, se eu tivesse um exemplo aqui, onde eu falei para você que eu gastei 200 ml de NaOH para neutralizar completamente o ácido sulfúrico, então eu gastei o dobro do volume. Qual que é o volume que eu vou jogar na fórmula do MV, né? O volume que eu vou jogar é 100 ml. 100 ml de base e não 200. Eu gastei 200 para neutralizar todos os hidrogênios do H+, do ácido sulfúrico. Eu tenho 2 hidrogênios, então eu gastei o dobro do que deveria. Certo? Muito bem, espero ter sido claro nessa explicação, com mais um exemplo. E aí, quando a gente vai pensar em bases com mais de uma hidroxila, o argumento é o mesmo. Certo? Então vamos fazer um exemplinho com base, ó. Exemplo 3. Temos uma amostra problema de hidróxido de magnésio, né? Eu tenho 2 hidroxilas aqui. Para saber sua concentração, o químico pegou 250 ml dessa amostra e titulou com solução 1 mol por litro de HCl. O resultado da titulação foi o gasto de 23 ml de HCl para neutralizar completamente as 2 hidroxilas do magnésio, né? Do hidróxido de magnésio. Determine a concentração da base na amostra. Então vamos resolver esse exercício. Como é que fica aqui a brincadeira? Esse tripé vai me matar qualquer dia. Né? Exemplinho 3, olha lá. Agora é o contrário, né? Eu tenho aqui dentro do meu Erlenmeyer o MgOH2, hidróxido de magnésio. Eu tenho aqui como titulante o HCl. Estou passando os dados do problema para cá, tá? O HCl tem a concentração molar de 1 mol por litro, tá? O MgOH,
a concentração molar é o que eu quero descobrir. O volume dele eu tenho, né? Eu coloquei uma certa quantidade de amostra aqui. Qual que foi o volume? 250 ml de amostra. 250 ml. Que eu já vou converter para litro. 0,250 litros. Certo? Muito bem. Ó, temos que pensar na reação do MgOH2. MgOH2 vai reagir em duas etapas com o HCl, porque tem duas hidroxilas. Vai reagir numa primeira etapa, onde o HCl vai neutralizar uma das hidroxilas primeiramente, né? Se a gente pudesse olhar essa curva de titulação, ela seria assim, ó. Aqui, ó. Né? Ela teria 2 pontos de equivalência aqui, ó. Porque você tem primeiro uma neutralização de uma primeira hidroxila e depois de uma segunda. Certo? Olha lá. Uma primeira neutralização e depois uma segunda. Muito bem. Então, se eu uso o valor do volume total, né? Ó, se eu uso o valor total, eu me complico, eu perco a igualdade do MV igual a MV. Certo? Então, vou usar sempre do primeiro ponto. Então, vou usar sempre da primeira etapa, para eu ter 1 mol reagindo com 1 mol. M da base vezes o volume da base é igual a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Certo? Qual que é a molaridade da base? É o que eu quero descobrir. O volume da base eu tenho, 0,250 litros. Qual que é a molaridade do ácido que eu joguei? 1 mol por litro. O volume do ácido que eu gastei. Ó, o volume que o problema me deu foi 23 ml. Só que ele disse que ele gastou 23 ml, ó. Olha lá. 23 ml, ó. Ó, o volume está aqui, né? Eu gastei 23 ml, o 23 ml está aqui, ó. Então eu gastei o dobro do volume. Eu gastei um determinado volume X para neutralizar o primeiro e mais o volume X de novo para neutralizar o segundo. A soma de X mais X dá 23 ml, né? Então, quando eu divido 23 ml por 2, 23 dividido por 2 dá 11,5. Então, 11,5 é o volume que eu vou utilizar para eu continuar tendo essa igualdade, ó. Para essa fórmula continuar válida. Muito bem, 11,5 ml, que vamos colocar em litros, né? 11,5, vírgula corre 1, 2, 3. 0,0115. Então, como é que fica a molaridade da base? Vamos fazer a continha. 0,0115 vezes 1, dá ele mesmo, dividido por 0,250. Molaridade da base dá 0,046 mols por litro. Gente, tudo bem o que o tio tá falando? Tá dando para entender? Então vamos continuar aqui a brincadeira. Vamos lá para os slides. Vamos finalizar por aqui, daqui a pouquinho. Olha lá. Aqui está o estudo de curva, né? As curvas já plotadas para você. Olha lá. A curva A, olha, ela é bem definidinha, né? Você tem um primeiro ponto de viragem e um segundo ponto de viragem, né? Você tem um ácido diprótico, que é o ácido maleico, tá? Ó, você tem um Ka1 do ácido maleico e um Ka2, ó. Quando eu divido um pelo outro, olha quanto que deu, ó. A ordem foi de 10 elevado à quarta, tá? Nossa, já começou a ficar ruim a luz aqui, né?
tá amanhecendo. Então, quando eu tenho essa razão entre K1 e K2 na ordem de 10 elevado à quarta, né, eu costumo ter curvas bem definidas. E o legal de ter curvas bem definidas é que eu posso pôr um indicador para pegar aqui, ou eu posso pôr um indicador para pegar aqui. Então tem uma versatilidade maior. Se eu colocar um indicador para pegar aqui, ó, eu tenho que o volume achado de titulante eu vou ter que dividir por 2, porque eu quero é esse ponto, tá? Agora, quando tem a curva B, ó, do ácido oxálico, ó, olha aqui, ó, quando a gente faz o estudo de curva, ó, o primeiro ponto de viragem, ó, quase não tem pescoço, ó. Ele é bem ruinzinho de enxergar, né? Já o segundo, ele tem uma aplicabilidade na analítica bem interessante, ó, bem fácil de colocar um indicador aqui para pegar, ó. Então, para o ácido oxálico, é interessante usar um indicador para pegar o segundo ponto de equivalência. Aí o volume que eu acho na titulação eu divido por 2, porque eu quero pegar esse. Só que esse aqui não tem pescoço, né? Essa curva é muito pouco definida. Quando não tem pescoço, é melhor pegar o segundo ponto, tá? Por isso que é interessante você fazer todo um estudo de curva de titulação para saber qual é o indicador que eu vou usar para pegar, tá? Pegar o ponto de equivalência. Quando a gente olha lá para o ácido carbônico, a curva C, olha lá, também, ó, o primeiro ponto é um pouquinho mais definido, ó. Já o segundo você não tem pescoço, você não acha ele aqui, né? Normalmente tem uma regrinha prática, quando a diferença de K1 e K2 é bem grande, a curva costuma ser mais definida. Isso a gente percebe fazendo estudo de curva, né? Fazendo aqueles cálculos todos que a gente aprendeu e plotando isso num gráfico e tudo mais, você repara que quando essa diferença é muito grande, a curva costuma ser bem definida. Quando essa diferença começa a cair para a ordem de 10 a terceira, essas curvas vão ficando menos definidas, né? 10 a terceira, 10 a segunda, 10 a primeira, você começa a não enxergar os pontos de equivalência, os diferentes pontos de equivalência, tá? Tudo bem? Daria para a gente ficar aqui romanceando, explicando por que quando eu tenho diferença maior a curva fica mais definida, por que quando eu tenho a diferença menor a curva fica menos definida, mas não dá, gente. É um ensino remoto, a gente precisa fazer algumas simplificações, ok? Gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre ácidos polipróticos e bases, né, que podem aceitar que podem aceitar mais de um próton, né? Então pode ter mais de uma hidroxila ou pode receber mais do que um próton, depende do tipo de base que a gente está pensando. A gente vai falar um pouquinho agora sobre padronização de soluções, só que eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Beijo, beijo.